Esse é o Maurício, ele é primo da Fernanda e do Giovanni, e formado em História, em Pedagogia, e hoje vai dar formação hoje pra gente sobre a doutrina social da igreja. Daí primeiro o Eric ele vai começar fazendo a oração inicial, depois o Maurício já pode mandar bala. Pode Então ir, né? iniciamos nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro colocar, acho que 4 pontos de uma breve... A gente pensa na nossa oração, né, quanto à caridade para o próximo. São 2 exemplos que marcam bastante a gente, né? 3 exemplos que marcam bastante a gente. Primeiro, Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, aqueles que já tiveram a graça de visitar as Irmãs de Caridade, sabe quanto elas são desprovidas das coisas do mundo, né? E quanto elas tentam se descontaminar dessas coisas, né? Santa Teresa de Calcutá tem um episódio muito interessante. Ela ia receber uma medalha do presidente americano, né? Presidente Reagan. E ela primeiro recusa, não o recebimento, mas a data do recebimento. E ela manda uma justificativa. Que ela não poderia ir porque ela teria trabalho a fazer. Imagine uma pessoa recusar uma data, né? Tão importante. E o presidente brincou com ela. Olha, se eu conheço bem Santa Teresa, sei que é bem provável que ela volte para Calcutá, pegue a medalha, venda a medalha e dê o dinheiro aos pobres. Outro exemplo muito belo, né, para a gente nos impulsionar a fazer a caridade, foi o exemplo de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena era muito conhecida pela caridade. Era um belo dia, caminhando, havia feito caridade a 3 pessoas seguidas, ela tinha muitas peças de roupa, né, que era frio também, e foi, digamos que, dando as peças, né. Aí chegou um último cara, ela estava realmente cansada, fadigada, dormia muito pouco, né, e ela olha pro cara, o cara olha para ela, e ele pede uma roupa. Santa Catarina só tinha 2 roupas, a de cima e a de baixo. Ela dá uma forma de se inverter, ela fica com uma roupa extremamente fina, né, assim, mas sem perder o pudor, obviamente, e dá àquela pessoa, e aquela pessoa olha para ela e fala: realmente, tu és caridosa, Deus te abençoe. E sai. E Santa Teresa, né, aquilo pega um sinal de que a caridade tem que ir até as últimas situações, e mesmo que você tenha que doar quase tudo mesmo, né? E para outro exemplo, né, esse já a questão da própria justiça, dos nossos pecados, né? Acho que a gente lembrar uns exemplos assim, né? Nós não pecamos apenas como Eric, né? Como Felipe, como Luiz, como Aline, como Inês, mas muitas vezes nossos deveres de Estado, né? Nossas atividades cotidianas, como advogado, como professor, como engenheiro mesmo. E um padre que confessou o imperador Carlos V, depois que ele estava confessando ele, né, que ele parou ali, ele fala: prefeito, o senhor já me confessou os seus pecados de Carlos, mas agora confesse os seus pecados de César. Ele confessa os pecados e vai com uma paz na alma, todos aqueles deveres que ele tinha em relação ao povo dele. Então, portanto, considerando essas 3 coisas, peçamos a graça para Deus. Nós fazemos a caridade até o final da nossa vida, né? E que nós demos não tudo aquilo que a pessoa pede, mas a toda pessoa que nos pedir. Ela está pedindo, pode não ser na mesma medida que ela pediu, pode ser uma coisa menor. Mas que nós tenhamos essa graça de termos um coração mole, porque as riquezas da terra nós não iremos elevar nosso caixão. Então, nós demos uma Ave Maria que peticione a Nossa Senhora essas graças. E colocamos em intenção essa palestra, a toda a fala do Maurício, que ele vai nos trazer hoje, tema tão importante, que nós recebemos e conseguimos explicar com nossos colegas a importância desse tema com essa sólida formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, passo a palavra de Paulo Felipe, que retorna já ao Maurício. Bom, pode começar, Val. Beleza. Bom, acho que a primeira coisa é agradecer o convite ao Savino e imagino que seja aqui um bate-papo bem tranquilo, bem legal. A minha ideia é, claro, colocar aqui o tema da doutrina social de forma resumida, porque não é que nós tenhamos muito tempo e o tema é bem complexo, mas a ideia é dar um panorama geral. E aí, eu não sei normalmente como vocês fazem. Na verdade, o Savino falou que em geral vocês fazem uma dinâmica de o palestrante fala e no final abre para perguntas, né? Então, mas também caso alguém queira interromper, fazer alguma intervenção, pontuar alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu acho que faz parte aí as intervenções e pode gerar aí um bom debate. Mas então a primeira coisa que eu queria começar dizendo é que como temos aqui não muito tempo e vamos falar de um assunto complexo, é óbvio que do ponto de vista de aspectos históricos e aspectos da própria doutrina social, a gente vai ter que fazer algumas generalizações, né? Porque, de fato, o tema é denso e seria muito extenso a gente ficar analisando historicamente detalhe por detalhe. Então, é claro, algumas generalizações serão feitas, mas depois vocês podem, eu vou passar uma bibliografia, quem quiser se aprofundar no tema, ler, conversar, depois também ficou à disposição. Mas só para a gente ter aí um panorama geral. Então, na realidade, eu estava falando até aqui com o Savino, que eu tinha visto lá o cartaz, depois eu vi o título e tal, ficou super bonito. Eu falei, não sei se tem a ver com o que eu vou falar, mas ficou lindo. O título, assim, ficou bonito e tal, ficou bacana. E eu vi que falava alguma coisa no sentido de a missão da igreja e tudo mais. Eu falei, rapaz, falar da missão de igreja é um negócio importante, né? Então, eu pensei em começar pegando umas palavras do Bento XVI, que é uma das encíclicas que eu usei bastante para preparar e é muito boa nesse sentido também, porque fala um pouquinho da doutrina social, na qual ele fala bastante do que é o cristianismo propriamente e qual é o papel da igreja, né? No final de contas, né? Para que está a igreja no mundo? E aí ele vai dizer assim, a natureza íntima da igreja se expressa numa tríplice tarefa. Então ele vai definir aqui 3 funções da igreja. Então, o anúncio da palavra, que é o que a gente chama de querigma, né? Ou querigma, eu não sei grego, então se alguém quiser pronunciar. Depois a celebração dos sacramentos, que é o que a gente chama de liturgia, né? Do grego vem liturgia. E o serviço à caridade, que é o que a gente chama de diaconia, né? Que é o aspecto que a gente vai ressaltar agora nesse momento, nessa minha fala aqui. Quer dizer, esse aspecto da caridade, da diaconia, é o aspecto que faz parte, ou vamos dizer assim, no qual está inserido a doutrina social da igreja. Tá? Então, é claro que são tarefas que se implicam mutuamente e que se entrelaçam na vida da igreja, inclusive na vida da igreja enquanto sociedade, enquanto nós cristãos leigos, isso se entrelaça no nosso dia a dia, a gente se separa mais do ponto de vista didático também. Mas para a igreja, a caridade não é uma espécie de atividade de assistência social. Então o Papa vai ser muito claro aqui, né? Que também se poderia deixar aos outros. Não. Essa caridade da igreja pertence à sua própria natureza, é uma manifestação irrenunciável da sua própria essência. Então, é algo muito sério, algo muito grave e que de fato para ser levado, o cristão precisa levar isso a sério, né? Não é a igreja não é uma grande obra de assistência social. O Papa Francisco tem essa palavra, né, que é essa comparação que a igreja é um grande eu esqueci o termo agora, né, mas uma grande enfermaria de guerra, assim, né, um grande campo de
enfermaria para as pessoas se recuperarem e tudo mais. Isso quer dizer o quê? Que esse é o papel prático da igreja. Não é que a igreja é algo bonitinho disfarçado de ONG. Não. A igreja está lá para oferecer a caridade baseada na mensagem de Cristo, na mensagem do Evangelho, e que é a missão específica da igreja. Então, isso é diferente do que a gente chama em geral de assistência social, que tem o seu papel, né? É muito bom que exista. Inclusive, muitas vezes surgem atividades de assistência social do âmbito da própria igreja, mas que é diferente desse papel mais profundo que tem a igreja. Então, esse é o recorte que eu gostaria de começar fazendo, que a doutrina social ela vai estar nesse âmbito da missão da caridade da igreja. E é um âmbito bem complexo e bem difícil assim, da gente discutir, mas que eu acho que vale a pena começar ressaltando isso. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, um dos pontos é que eu sou historiador e eu não vou entrar num tema sem fazer um panorama histórico. Tá? Por mais que eu tenha pouco tempo aqui, espero não me alongar muito, mas se eu descontextualizo o discurso e a construção da doutrina social da igreja, algumas coisas podem não se conectar, tá? Nessa minha fala. Então, eu gostaria de começar falando um pouquinho da ideia que muitas vezes aí os historiadores denominam com essa palavra, que é a modernidade. Né? A gente usa a palavra modernidade, moderno, para qualquer avanço da ciência, da técnica. Hoje em dia a gente usa muito, é uma palavra que está de moda, mas quando uma pessoa, em geral, no âmbito da história, fala de modernidade, ele está se referindo a um período histórico e a um período de mudanças, seja intelectuais, seja da convivência social, muito concreto, né? É o período que vai ali dos descobrimentos, né? O descobrimento da América, o mundo novo que foi descoberto pela Europa, até o período ali mais ou menos da Revolução Francesa, o início da Revolução Industrial. Então, é um período em que, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico, em um curto período de tempo, nós temos mudanças estruturais muito fortes e muito significativas na sociedade, tá? A começar pela própria ideia de que o centro do mundo seria a Europa e tudo mais estaria girando ao redor da Europa, tudo mais. Então, a ideia do novo mundo desconstrói tudo isso no sentido de que o mundo é muito mais complexo e mais amplo daquilo que se imaginava naquele período. Né? A partir daí, você começa um questionamento sobre a visão que as pessoas tinham do mundo, né, e da sociedade como um todo. Até a gente ir aprofundando e vendo como vão ocorrendo mudanças nesse mundo moderno, dessa saída da Idade Média para o mundo no qual não existe, né, mas o foco muda, né, o foco sai de Deus para se centrar no homem. Né? Que é o velho discurso que a gente aprende na escola, tudo mais, mas que tem um sentido muito profundo que muitas vezes na escola a gente não aprofunda, que é o seguinte: é um período no qual o ser humano, o homem está se desenvolvendo tão rapidamente, né, de maneira tão veloz, no sentido do domínio da técnica sobre as coisas, seja no modo de trabalho, no modo de a gente pensar nas grandes navegações, o uso do astrolábio, instrumentos de navegação que facilitavam muito a vida dos europeus, que vai dar uma impressão para a sociedade de que o que importa realmente é o homem e o domínio da técnica. Estamos chegando num ponto no qual nós, seres humanos, estamos dominando a natureza. Essa é a ilusão e essa é a ideia do momento que está bombando nessa época. E aí a gente vai ter, né, por isso que eu falo um pouco das generalizações, né, que avançando um pouco os períodos históricos, os pensadores, a gente vai ter algumas linhas de raciocínio, né, seja do ponto de vista da ciência e do ponto de vista da filosofia, né. Somente para comentar, para dar dois nomes, né, dois exponenciais aí, Francis Bacon e Immanuel Kant serão dois sujeitos que vão influenciar muito essas mudanças, né? Bacon do ponto de vista da técnica, porque ele vai falar, puxa, o conhecimento é poder. Então, a partir desse momento, o conhecimento não é mais um fim em si mesmo, no qual eu posso chegar, eu chego, por exemplo, a conhecer a Deus. Isso é um fim em si mesmo, isso é bom. Não, mas o conhecimento ele é poder, ele pode ser algo, pode ser instrumentalizado, seja pelo Estado, seja pelas grandes corporações, tudo mais.
e vai dar essa ideia de que o ser humano pode dominar completamente a técnica e pode, a partir disso, dominar os demais. E o Kant, do ponto de vista da filosofia, com uma mensagem de que seria possível uma fé racionalizada naquilo que é o mundo material, né? Então, puxa, como assim, né? No sentido de que a fé, ela deixa de ser em um mundo que há de vir, né, para o Kant, e ela passa a se concretizar e se materializar no mundo que está posto. Então, eu vou construir uma filosofia, uma mensagem, na qual eu vou chegar numa espécie de mundo que vai ser um reino de Deus, um paraíso terrestre, de uma maneira, comentando aqui, bem reducionista e bem generalizada, mas essa é a visão que vai dominar e que vai começar a predominar entre os intelectuais e vai penetrando pouco a pouco na sociedade, né? E aí, é claro, a gente sabe que essas ideias demoram anos, por isso a gente chama esse período de modernidade um período, a gente denomina aí um período histórico bem grande, que vai ter o seu cume, vamos dizer assim, o seu ápice, o seu colapso social na Revolução Francesa, né? Na qual, por um lado, a sociedade vai demonstrar insatisfação com os valores postos até então, e por outro, vai bradar por valores como razão, liberdade, fraternidade, que nesse período estão entendidos nesse contexto, né? Que as pessoas dessa época vão entender por razão, vão praticamente endeusar. A razão, na Revolução Francesa, é uma deusa, né? Existe a deusa razão, o templo cristão é destruído, é colocado um templo para uma deusa, e as pessoas começam a cultuar a deusa razão. Por quê? Né? Por conta dessa ideia do cientificismo e do racionalismo do Kant, de que a razão humana daria tudo para o homem. A razão humana daria aquilo que o homem deseja. No fundo, esse desejo de felicidade, de Deus, isso poderia ser realizado numa fé racionalizada. Esse é o desejo que está por trás e que vai se concretizar nesse momento, nessa revolução mais concretamente. E por outro lado, o tema da liberdade, que é um grande tema que começa também a surgir nesse momento, e a manifestação mais clara que a gente toca hoje em dia é, de fato, a liberdade como um valor absoluto. A gente vê isso na liberdade de expressão, né? Como se a liberdade fosse, de fato, um valor absoluto, inquestionável, e que a pessoa poderia fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, a qualquer hora. E vai dar origem a pensamentos como o liberalismo econômico, a ideia das lógicas aí do livre mercado, como se existisse uma mágica, uma tal mágica de que o mercado se regularia a si mesmo e que a liberdade seria um bem necessariamente em si mesmo. E aí vai surgir aí a ideia do homo economicus, o Eric sabe bem dessa ideia, essa redução da visão do homem enquanto econômicos, né? Inclusive é uma coisa muito interessante, faço um parênteses aqui, porque outro dia eu estava numa aula e eu falei para os meus alunos, vocês sabem o que quer dizer econômicos, da onde vem o eco, né? O ecologia, eco. O eco é o oikos, né? É onde os gregos moravam. A casa do grego é o oikos, né? Quando a gente pensa na economia, né? A gente só pensa muito na nomia. E a gente não pensa no oikos, né? A gente pensa muito na lei, na letra, no dinheiro, né? Mas e a nossa casa comum? E a minha vida? A pandemia, pelo menos para mim, foi um momento muito bom de pensar nesse sentido assim. Nossa, às vezes eu penso na lógica econômica, na lógica das leis do mundo, não sei o que, mas e eu, né? E a minha casa, e a minha família, e as minhas coisas, então, enfim, um parênteses aí com a expressão grega, mas voltando, então é nesse contexto que a gente vai ter de alguma maneira colapso social, que no fundo esse colapso ele vai ser iniciado ali na Revolução Francesa e vai mudar vários valores da sociedade e vai avançar mais ainda com o desenvolvimento da técnica e os novos descobrimentos do século XIX, né? A gente sabe que o século XIX ele é um período de grandes mudanças no modo de vida das pessoas. A gente vai ter a Revolução Industrial, a gente vai ter a mudança das pessoas do campo para a cidade, a gente vai ter o fim das guildas, a mudança de relação do trabalhador com o patrão vai mudar completamente. E aí você vai ter jornadas de trabalho abusivas, você vai ter crianças trabalhando, você vai ter uma série de questões que, quer dizer, a cidade começa a virar um burburinho, um lugar onde nunca teve tantas pessoas trabalhando e vivendo, e começa a surgir questões de marginalização, pobreza, miséria, né, pessoas passando fome. E aí o que vai acontecer?
esses grandes pensadores, os grandes pensadores da época, aí na esteira do racionalismo, vão pensar, puxa, então qual que é a solução? Como Kant já disse, a gente precisa de uma solução que seja racional, né? Tem uma, para resumir, né? Mas assim, tem algumas vertentes, né? Que vão dizer que, por um lado, a gente precisa aplicar uma lógica na qual tudo é livre e tudo vai se regular. E outras pessoas vão dizer, não, a gente precisa aplicar uma certa lógica que é o socialismo. Eu queria focar um pouco nessa, porque é um pouco daqui desse contexto que eu vou partir, né? Então começam a surgir os pensadores e bolar pensamentos e ideias do ponto de vista, não, vamos fazer um socialismo, algo que a gente pega alguns elementos do cristianismo, alguns elementos da filosofia do Kant, tal, junta e faz alguma coisa nesse sentido, no sentido de distribuir os bens e de fazer uma sociedade mais justa. O que, nessa altura, é muito interessante, porque de fato existe muita desigualdade mesmo, mas a solução, ela quebra com aquilo que tem de mais humano, que é a dignidade humana, né? Porque eles estão nesse contexto da visão econômica do homem e enxergam o homem muito materialmente e muito como um número, né? Como algo que precisa resolver uma equação que eu calculo lá e resolvo o problema da sociedade. Quando, na verdade, a gente sabe que a visão cristã do homem não é essa, né? E vai surgir um sujeito que vocês devem conhecer, o tal do o Carlinhos Marx, né? Que vai dizer, não, esses caras aí estão viajando, né? Essa sociedade, esse socialismo utópico é uma fria. A gente precisa fazer um socialismo que seja científico. E aí, ele mais o amigo dele, que é o Engels, que é o cara que tinha grana, que botava a grana para ele poder estudar e tudo mais, e fazer os estudos e os escritos dele, vão começar a estudar a sociedade da época e vão falar, não, a gente vai fazer um socialismo científico. E assim ele denomina a teoria dele, né? Então, nesse contexto do surgimento das grandes cidades, da urbanização, da miséria e desse capitalismo insurgente, que é como a gente denomina a economia dessa época, vai surgir esse sujeito que vai enxergar o problema, vai enxergar de maneira muito clara, o Papa Bento XVI fala isso numa encíclica, o Marx enxergou claramente um problema, mas deu uma solução que não está de acordo com o homem, né? Porque para ele você instauraria um regime no qual seria um socialismo, que automaticamente, quando você instaura esse regime, ele se transformaria num comunismo e isso seria automaticamente. Qual que é o gap? O gap é que o Marx desconsiderou a liberdade humana. Ele desconsiderou algo que é fundamental para nós cristãos, que é o pecado original. Existe a liberdade. Então, não é que eu vou bolar um sistema e que tudo vai dar certo, né? Isso não existe. Não existe o sistema ideal é esse, só precisa aplicar. Não, a realidade não funciona com uma equação, né? Esse foi claro, um dos grandes erros, né? Porque a visão que o Marx tem do homem também é muito econômica e muito material. Então, isso também é um grande problema. Mas tudo isso para dizer o quê? Que eles beberam, né? Esses dois caras que tentaram dar uma solução para esse mundo que estava surgindo, para esse caos que estava surgindo, beberam nas fontes de Kant, de Hegel e desses outros teóricos, né? Tinham um pouco essa concepção do mundo como ideia, né? No sentido de que, bom, eu apliquei aqui uma fórmula, agora só basta aplicar aqui concretamente no mundo e vai dar certo. E aí qual foi a grande contradição do Marx, né? Puxa, o socialismo vai acontecer em uma sociedade que está fervilhando, que está completamente imersa na urbanização, na revolução industrial, tal. Vai acontecer em Londres, ele apostou. E aconteceu aonde? A revolução na Rússia, um país completamente camponês, agrário, que não tinha nada a ver com o que a teoria dele que ele tinha bolado, né? Então aí está o grande gap também nele, né? Porque aconteceu num país que ele não era completamente o contrário do que ele acreditava. E tudo isso para dizer o quê? Que ele tinha essa visão, um pouco do Kant, de que seria possível construir um certo paraíso terreno. Tá? A visão dele está nessa toada, nessa esteira, da crença de que seria possível construir um mundo perfeito, né? De que o mundo material, a técnica e o domínio da natureza seriam tão bons e capazes de chegar no momento que a gente vai falar, pronto, agora estamos no mundo ideal e no mundo que é bom para todos, tá? Quando, na verdade,
Isso é impossível, tá? A gente sabe que a injustiça, a pobreza, a miséria sempre estão por aí. Por quê? Porque existe a liberdade humana, né? É todo o tema da liberdade que muitas vezes esses teóricos não consideram. E é um tema que, assim, não é possível enxergar o mundo como ideia, porque o mundo não é uma ideia. O mundo, primeiro, ele é uma realidade, e aí eu posso me colocar diante dele para conhecê-lo, né? Claro que aqui eu estou fazendo uma simplificação filosófica, teria que entrar em muitos meandros que não dão tempo, mas é aí que a gente vai partir da doutrina social. A gente vai enxergar o mundo como uma realidade na qual a gente conhece, apalpa, vê e vai conhecendo pouco a pouco. E daí a gente começa a criar alguns princípios, alguns valores para poder lidar com esse mundo que existe. Tá? E é nesse contexto que a igreja vai começar de maneira mais, como é que eu vou dizer assim, talvez de maneira mais sequenciada e de maneira mais organizada, escrever sobre a sociedade e como a igreja enxerga o homem e como a igreja deseja, vamos dizer assim, que seja preservada essa dignidade humana que ela enxerga, tá? Então, uma das primeiras aí encíclicas que vai sair é uma encíclica que condena o socialismo, né? É uma encíclica que chama Quod Apostolici Mulieris, né? Que é sobre o socialismo. A segunda encíclica que vai sair chama Rerum Novarum, é sobre as coisas novas, sobre esse contexto da Revolução Industrial, desse capitalismo. Como lidar com tudo isso? Então, Leão XIII vai escrever essa encíclica e vai um pouco organizar as ideias desse mundo que está, para dizer de uma maneira, colapsando. Tá? Então, no fundo, a doutrina social da igreja, ela vai começar a ser estruturada nesse momento, não que outros pensadores ou outras coisas que a igreja produziu em outras épocas não sejam usadas, vão ser usadas também, mas ela vai começar a ser como se fosse categorizada nesse momento. E, no fundo, é o quê? É uma resposta da igreja sobre a valorização da dignidade humana na sociedade em que se vive, tá? Então, primeiro a resposta nesse momento, até os dias atuais, e a ideia é dar um pouco um panorama geral de como nós, enquanto cristãos, enquanto leigos, que são as pessoas que estamos no meio do mundo, podemos fazer isso, né? Então, de maneira resumida, a gente fala aqui desse tema da dignidade humana, e eu vou conceituar ele, porque é bastante importante a gente entender que como a igreja coloca essa questão, né? Porque simplesmente eu não acredito numa defesa assim da igreja do ponto de vista, puxa, somos os novos cruzados que vamos lá e defender, fazer o bem, não sei o quê. Acho que não. Acho que estaria mais numa linha de que a igreja enxerga a profundidade do homem, porque ela vê a parte espiritual e a parte corpórea e material. E nós temos uma missão diante da sociedade de zelar por essa visão que nós temos da dignidade humana, certo? Então, claro, a gente vai ter essa visão do ser humano e da visão de cidadania, né, que é o que preserva a dignidade humana perante a sociedade, mudando ao longo da história. Se vocês forem ver a Grécia Antiga, a Roma Antiga, qual que é a visão que eles têm de cidadão? Cidadão é o cidadão simplesmente aquele sujeito que nasceu na polis. A mulher, o estrangeiro, o escravo, esses caras não são cidadãos, tá? E essa visão, ela vai durar boa parte da Idade Antiga. Na Idade Média vai ter uma valorização maior dessa visão da cidadania, principalmente também uma valorização maior da mulher, do papel da mulher da sociedade. Vai começar aí essa primeira concepção de que a mulher não está simplesmente para cuidar do lar e da família, mas que ela tem uma função social também a desempenhar. E na Idade Moderna e depois contemporânea, com a visão cristã, a gente vai ter uma ideia da cidadania enquanto universal, né? Se você pega aí hoje em dia a Declaração dos Direitos Universais, você tem lá o grande sujeito que foi uma das bases para essa declaração, Jacques Maritain, um sujeito católico que era tomista, tal, que de fato baseou a Declaração dos Direitos Humanos que a gente vive numa visão cristã da dignidade humana, da dignidade do ser humano, tá? Então, a igreja vai ter, primeiro, essa preocupação com a dignidade humana e depois ela vai consolidando essa sua doutrina ao longo do tempo com outras encíclicas e outros papas, né? Aqui comento alguns, simplesmente para que vocês possam depois
ou pesquisar ou ir atrás, mas pessoas muito importantes para a doutrina social da igreja, né? Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco também está aí nesse mesmo sentido. Mas eu diria que João Paulo II e o Bento XVI têm coisas espetaculares, encíclicas incríveis nesse sentido, se vocês quiserem aprofundar, né? E aí você diz assim, tá, beleza, Maurício, agora solta logo esse sapo aí. O que a igreja tem para falar sobre a sociedade e sobre o mundo, né? E aí quem vai respondendo sou eu, é o Bento XVI, né? Então, nesse sentido, a doutrina social da igreja, ela não pretende outorgar à igreja um poder sobre o Estado, né? A gente sabe aí que a visão da igreja misturada com o Estado é uma interpretação errônea, né, da teoria das duas espadas e tudo mais, que depois foi desfeita, e hoje em dia acredito eu que estamos muito melhor, vivendo muito melhor, tendo claramente separado a igreja e Estado. Então o Papa vai falar, tampouco a igreja quer impor um comportamento às pessoas de acordo com a sua fé. O que a igreja deseja é simplesmente contribuir para a purificação da razão e aportar a sua própria ajuda para que o que seja justo aqui e agora possa ser reconhecido e depois posto em prática, tá? Então, é muito específico. O que a igreja deseja é dar critérios às pessoas, não só critérios, mas critério mesmo, uma boa formação sólida, para que se possa viver aquilo que é a caridade e aquilo que é a justiça numa sociedade. Tá? Dito de maneira resumida e introdutória, é essa a função da igreja enquanto vista do ponto de vista da doutrina social. Então, ela é dirigida especialmente a cada um de nós cristãos, né, que, como disse aí o Eric, somos advogado, engenheiro, professor, né, porque, no fundo, se a gente parar para pensar, eu não sou um quando vou na missa aos domingos e outro quando vou ao trabalho dar aula. Eu sou o mesmo, né? E qual que é a ideia da doutrina social da igreja? É que esse mesmo eu, que se materializa, que se concretiza durante a semana na minha profissão, seja um cristão e uma pessoa que busca viver a caridade e a justiça no meio do mundo, no contexto que eu vivo, no trabalho que eu tenho, né? Essa é a ideia. Lembrando sempre também que Cristo disse claramente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Seria muito estranho o cristão que aos domingos está lá na missa, tudo maravilha, aí chega no trabalho, o cara rouba, o cara mente pro chefe, o cara é muito maluco, né? Assim, o cara tem duas vidas, o cara tem como se duas naturezas, assim, né? Uma coisa muito estranha. E nesse sentido, a igreja vai se pronunciar sobre temas importantes da sociedade, justamente para dizer, olha, a igreja enxerga assim esses temas e esses são os valores pelos quais ela precisa zelar. Então a igreja vai falar, por exemplo, da família, da importância da família na sociedade, a família enquanto, vamos dizer assim, principal responsável pela educação dos filhos, né? A gente sabe que hoje em dia, puxa, é praticamente impossível dar totalmente a educação dos filhos, o tal do homeschooling, não sei o quê, tal. A sociedade de hoje é dificílimo fazer isso, né? Agora, se eu delego isso para a sociedade, eu estou delegando uma parte da educação do meu filho. Não é que eu mandei o Zezinho para a escola, agora lavo minhas mãos, cara, a escola que cuide dele. Não. Você está dando e delegando uma partezinha do que você deve fazer com o seu filho. É só uma partezinha. A educação nas virtudes, a educação dos afetos do seu filho, a educação na sociedade do seu filho é função sua, né? Então a igreja vai dizer isso. A igreja vai falar da sociedade, né? A sociedade humana, ela é uma expressão daquilo que a família vive, dos valores, vamos dizer assim, que a família vive. E de alguma maneira mais mística e aí mais profunda, a sociedade humana, ela é a expressão daquilo que é a relação entre a Trindade. Se a gente parar para pensar, a Santíssima Trindade, no fundo, são três pessoas, né? A gente fala um Deus e três pessoas. E isso é muito louco, porque é o seguinte, existem três pessoas se relacionando. Deus, existe uma relação intrínseca ali na Trindade, e que o homem foi feito para se relacionar com os outros também. Isso está expresso na própria natureza divina. Isso é como se a gente
assim, uma centelha divina em cada um de nós, né? O homem não foi feito para viver sozinho. Assim como a Trindade se relaciona consigo mesmo e se relaciona com o homem, né? Na figura de Cristo, na figura de Deus Pai, na figura do Espírito Santo, a minha expressão enquanto ser humano que vive em sociedade é uma expressão da vida da Trindade, né? A gente sabe que a igreja aproveita toda a herança da filosofia dos antigos e Aristóteles vai falar, né? O homem é um animal social, é um homem que é um animal que necessariamente vive em sociedade, né? Ele precisa da sociedade. Por quê? Porque o ser humano ele é relacional. A gente costuma dizer assim, ele vive em relação com os demais. Então a igreja vai dizer a importância da sociedade e de que a sociedade tenha valores sólidos que ajudem as pessoas a crescer e a se desenvolver. Do ponto de vista espiritual, né? E do ponto de vista material também, basta a gente pensar, poxa, as obras de misericórdia fazem parte da mensagem evangélica e, portanto, da doutrina social da igreja, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, são todas partes da minha missão, da sua missão, enquanto leigo cristão, né? E hoje, curiosamente, eu fui assistir a missa na Brasil, o sacerdote lembrava, e também as obras de misericórdia espirituais também, né? Ajudar quem está no erro. Puxa, isso é uma obra de misericórdia também faz parte da doutrina social da igreja. E aí a igreja vai falar do Estado também. Qual a importância do Estado? Como devem ser as leis, né? As leis precisam ser justas, precisam ser honestas, precisam respeitar aquilo que a gente chama, aquilo que a gente conceitua, né, de uma lei natural, de uma natureza humana, que é a natureza que nos torna comuns, que nos torna homens. A lei precisa respeitar isso. Se a lei for injusta, não nos cabe nem segui-la, porque ela não está de acordo com aquilo que a gente chama de lei natural. E que seja em benefício de toda a população, que seja em benefício do bem comum, né? Que o Estado nunca seja abusivo, autoritário. Por quê? Porque o Estado está lá enquanto serviço à sociedade. E é isso que um pouco a gente perde a noção, e esse mundo de hoje que a gente vive, cada dia que a gente abre o jornal é uma loucura, é um escândalo, a gente fala, nossa, talvez não tenha jeito, né? A gente pensa assim, nossa, a democracia está falida, a gente pensa às vezes, né? Mas é que no fundo a coisa está invertida, né? O sujeito só está lá como deputado, como senador, como não sei o que lá, para servir a sociedade. E no fundo o que ele faz? Ele acaba invertendo completamente essa lógica e acaba se servindo desse posto para ter um cargo no qual ele se aproveita para ter benesses. Então ele inverte completamente a lógica da qual o Estado, a democracia e o sistema representativo foi feito, né? Então a igreja vai dizer, os impostos, os serviços públicos, essas coisas precisam ser justas, né? Para que eu coleto um imposto? Para disponibilizar à população serviços bons e justos. Poxa, Maurício, se falar isso eu vou dar risada aqui, porque é ridículo, né? Os caras cobram imposto e a coisa só se torna, pelo menos, você vai lá para uma cidade como Rio de Janeiro, é um escândalo para o prefeito, não tem um que se salve. Você fala assim, puxa vida, é um negócio terrível, né? Agora, a igreja tenta resgatar o quê? Qual é o papel do Estado? Qual é a função? Então, é um pouco essa preocupação da igreja, né? A propriedade privada, a tal da propriedade privada, qual a importância, né? Qual é a função na vida de uma pessoa, na vida de um cristão? Então, a igreja vai dizer, olha, a propriedade privada, ela não pode ser violada simplesmente porque, poxa, o Estado resolveu, vamos tirar você aqui, pegar sua casa e tal. Claro que não, porque a propriedade privada ela é fundamental para que o ser humano se desenvolva, né? Para que o ser humano tenha ali um mínimo de dignidade, de intimidade e de vida familiar. Agora, a igreja vai dizer também que não é um bem absoluto, né? Ela não é um bem absoluto, definitivo. O Estado poderia, de alguma maneira, regular, conciliar a propriedade? É claro que sim. Se isso visar o bem comum, sim. Esse é o grande ponto, que nós vamos entrar daqui a pouco e vai ficar mais claro daqui a pouquinho, né? Então, outra preocupação que a igreja tem, puxa, dentro do Estado, a questão do nacionalismo. A gente tem experiência histórica com isso, né? Enfim, sistemas autoritários e nazismo, não sei o quê. Sempre que surge uma ideia
nacionalista e uma ideia da qual, puxa, a minha nação é melhor e mais forte que as outras, a igreja vai também emitir um estado de alerta, porque assim, o patriotismo é uma coisa que é boa e saudável, que é uma virtude. Eu amo meu país, eu, por isso, cuido do meu país e respeito as leis e não sei o quê. Agora, o nacionalismo é uma coisa ideológica. Por quê? Porque aí o sujeito já avançou uma espécie de... Ele queimou aí a largada no sentido de que ele está colocando a nação e os concidadãos dele como superiores a outras nações. Isso não é saudável, isso não é bom. Historicamente, enfim, não preciso nem tratar disso, porque a gente já viu que dá ruim, né? Como diz o povo por aí. Então, a igreja vai falar desses temas justamente porque são temas que tocam o nosso dia a dia e tocam a sociedade, e a igreja enxerga o ser humano dentro da sua dignidade e vai pontuar cada um desses temas. Para além disso, a igreja vai trazer alguns princípios, né? Alguns princípios gerais que são importantes, além desses valores que ela tem, que são importantes para a sociedade. Então, eu vou falar rapidamente de alguns, né? Que são os seguintes: o bem comum, a subsidiariedade, né? A solidariedade, e depois tem uns dois últimos aqui que eu vou comentar brevemente. Então, o bem comum é o seguinte, né? Toda ação, seja do Estado, seja minha, particularmente numa sociedade, ela precisa visar o bem comum. Ela precisa visar o bem geral. Pô, cara, mas isso é difícil de saber. Sim, por isso que nós precisamos desenvolver na vida das virtudes, na prudência, na sabedoria, na justiça, enfim, na caridade, porque não é uma coisa simples, não é fácil. Porque vou fazer tal coisa, é bom para o bem comum? Sei lá, não tenho a mínima ideia, eu preciso pensar, eu preciso questionar, eu preciso ir atrás, né? Agora, a igreja enxerga que, por exemplo, existe na sociedade, né, só para dar um exemplo, existem privilégios, por exemplo, existem países nos quais os médicos podem parar o carro em lugares proibidos. Para quê? Para, de repente, acolher alguma emergência. Puxa, mas ele pode parar no lugar proibido? Eu não posso? É claro, porque ele está visando o bem comum, né? Aquilo é uma lei para o bem comum, ou uma exceção para o bem comum, né? Simplesmente só para dar um exemplo, e daí a gente pode estender para outras coisas. O que eu gostaria que cada um pensasse é no sentido de, na minha profissão, no meu fazer profissional, se eu sou estudante e professor, sei lá o quê, as minhas atuações são para o bem comum? Elas visam o bem comum? Ou elas simplesmente visam, puxa, eu vou atropelando todo mundo, passando a perna nos caras, eu quero ser o primeiro, eu quero chegar a uma promoção de cargo logo, tal. Puxa, um cristão, ele enxerga no trabalho dele um serviço à sociedade, né? Ele enxerga no trabalho dele, isso aqui eu vou fazer porque eu quero servir a sociedade, não simplesmente para obter um bem econômico, uma posição social, um status. São coisas que vêm, que depois são meios, né? O dinheiro vem, é um meio para a gente utilizar, né? Mas a minha função principal é a busca do bem comum e o serviço à sociedade, tá? Segundo aspecto, a subsidiariedade, né? No fundo, essa palavra difícil é o seguinte, né? Quem tem responsabilidade sobre o negócio? Quem tem a responsabilidade sobre essa coisa concreta? Tocou a droga da campainha aqui enquanto eu estou falando com vocês. Eu moro aqui, né? Eu moro aqui no centro da obra. É minha responsabilidade ir abrir a porta, porque eu moro aqui. Agora, eu estou dando uma palestra, né? Eu não vou deixar vocês aqui, senão seria uma falta de caridade com vocês. Então, só para brincar com o exemplo, mas é assim, a subsidiariedade é o seguinte, né? É no aspecto social, aquele problema em concreto corresponde a quem? Tem um fio aqui que estourou na rua, bom, compete aos cidadãos e os vizinhos aqui do bairro resolverem, ligarem aqui para quem for, para a autoridade e resolver, né? Seria absurdo. Não, agora eu vou entrar com um processo lá no STF para resolver isso aqui. Então, é absurdo, você está atropelando todas as instâncias e as autoridades para resolver uma coisa que é ridícula, que é minúscula, né? Então, no fundo, a subsidiariedade é respeitar que cada uma das instâncias de poder e de solução dos problemas sociais seja respeitada, né? Não sei se fica claro um pouco essa ideia, né? Mas a ideia geral é um pouco essa, tá? E o terceiro aspecto aqui que eu ia comentar é a solidariedade, né? E aqui é como se a gente invertesse o princípio da subsidiariedade
no sentido, são as necessidades que aparecem de baixo para cima, né? Então, do mesmo jeito que a instância superior de poder precisa respeitar as instâncias inferiores na subsidiariedade, né? Sei lá, por exemplo, o presidente não pode intervir num negócio que é responsabilidade do prefeito, porque senão estaria bagunçando todo o sistema que está montado para funcionar, né? Sei lá, o diretor da escola, eu dou aula, por exemplo, né? Não pode chegar na minha sala e falar assim, não, você está errado, vou falar isso para os seus alunos. Não pode, porque senão é uma desordem, é uma coisa, e na sociedade é a mesma coisa, né? Não seria uma desordem. Agora, a solidariedade, ela vai funcionar como se fosse uma escada, só que agora de baixo para cima, né? Poxa, eu sei, por exemplo, né? Eu sou um pai de família, não sou, tá, gente? Eu sou numerário do Opus Dei, talvez o celibato, não sou, só um exemplo, tá? Mas eu sou um pai de família, não sei o que e tal, eu tenho responsabilidade de educar o meu filho. Agora, cara, a gente vive nesse mundo louco, nessa cidade maluca, então eu não tenho tempo, eu não consigo. Então, eu vou buscar no meu bairro uma instituição que coopere solidariamente e eduque o meu filho nesse aspecto, tá? O que não me anula o fato de que eu preciso garantir que meu lar seja um lugar onde meus filhos aprendem as virtudes, onde os meus filhos aprendem as tais das competências aí socioemocionais, para que não virem monstrinhos mimados por aí, né, em sociedade. E aí eu vou até a escola recorrer, e a sociedade, o bairro, a vizinhança, tem esse dever de cooperar e de te ajudar a educar o seu filho, né? Então, claro, durante muito tempo a gente viu esse papel da educação na figura do Estado, depois surgiram aí as escolas privadas, particulares, mas independente, né, da origem, a ideia é a cooperação dessa solidariedade em sociedade, né? A ideia fundamental é essa, né? De que algo que eu não consigo propriamente me responsabilizar, que eu tenha na sociedade um suporte, né? Uma base na qual eu me apoio, seja a vizinhança, seja a cidade, seja o que for, mas eu consigo me apoiar e ter esse aspecto de solidariedade encontrado na minha vida em sociedade, tá? Então, muito bem. Então, esses são os três principais princípios que eu queria matizar aqui para vocês. E dois outros, assim, só para a gente ir fechando, que eu acho que eu já estou explodindo o tempo aqui, são o seguinte, né? Como a igreja enxerga a visão do mundo material e a participação nos bens materiais, e como a igreja ela enxerga a participação do cidadão leigo na sociedade, tá? Então, simplesmente sobre os bens materiais, eu vou deixar só uma fala do Papa Francisco para vocês pensarem, que é o seguinte: a gente não vê um caminhão de mudança seguindo um féretro, tá? Não sei se o exemplo fica claro para todo mundo, mas é assim, vou falar assim, negão, morreu, acabou, né? O caminhão de mudança não segue o seu velório e o seu caixão. Morreu, acabou, não tem essa. Então, os bens materiais, eles são meios para a nossa santificação e meios para que a gente busque a Deus. Quando eles deixam de ser isso e passam a ser algo que nos apegam e prendem o nosso coração e algo que não nos leva a Deus, puxa, algo de errado não está certo, né? O pessoal fala. Mas, então é isso. É isso. O ser humano, ele é responsável por cuidar do mundo material, né? Ele é o administrador, ele não é o dono, né? Essa frase de caminhão, né? Eu não sou o dono, mas eu sou filho do dono, né? Tal. O pessoal gosta, os caminhoneiros põem lá. Eu não sou o dono, mas sou filho do dono. Mas assim, que não é que você é dono, cara. Você é o administrador. Um dia você vai ter que prestar contas para isso, como diz a parábola do Evangelho, né? E a doutrina social da igreja vai entender isso. Nós, cristãos, não podemos cair num consumismo, num materialismo. Não é próprio isso dos cristãos. A gente vê mais claramente, né? Falando aqui do comunismo, não sei o quê e tal. E hoje a gente vive aí um discurso bem polarizado desse ponto de vista ideológico, então, mas assim, e esse perigo mais sutil, que é o nosso dia a dia, que é o que nos rodeia, o consumismo, o materialismo, né? Puxa, cara, será que eu preciso mesmo trocar de celular? Não sei, eu vou ver diante de Deus, eu vou ver com Deus, mas assim, veja com Deus, então, não seja materialista, né? Não seja consumista. Mas, enfim, que cada um possa pensar aí. E depois a participação é o seguinte, a igreja enxerga que cada cristão participa da vida em sociedade e tem a sua importância, enquanto, vamos dizer assim, né, um outro Cristo ali naquela sociedade, uma outra pessoa responsável por levar a mensagem evangélica naquela sociedade, tá? E fazer o seu apostolado, a sua evangelização no meio em que
que ela vive. É claro que a gente não precisa fazer coisas esdrúxulas, né? Mas simplesmente as pessoas vão ver, puxa, esse cara respeita as leis, esse cara, ele trabalha bem, então alguma coisa ele tem. Pois é, ele é cristão, ele tem valores sólidos, ele vive a doutrina social da igreja, ele sabe viver em sociedade, né? Pensa nos outros, não é um egoísta, tal. Então, pensar que a nossa missão um pouco é essa, né? E aí eu terminando, só para ir fechando assim, termino a gente pensando, né? No sentido de que, puxa, legal, bacana esses princípios, bacana todos esses valores que você levantou, que a igreja preza e tudo mais. Agora, o que eu faço no meu dia a dia, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar e botar um rei católico aí no poder e fazer com que a galera se converta, não sei o quê, e criar estruturas de poder para converter todo mundo? Olha, eu diria que tá mais para não, tá? Tá mais para assuma diante de Deus a sua responsabilidade diante da sociedade enquanto cristão e faça o que você vê diante de Deus como bem comum ao seu momento específico, tá? Claro, isso exige de cada um de nós um exercício de prudência, né? Essa tal virtude da prudência que a gente fala e nunca ninguém sabe explicar realmente o que é o quê? É parar, pensar e agir. Mas a gente precisa agir. Ô, Maurício, mas e se eu errar? Então retifica, então volta atrás e arruma. Se você arruma, você foi prudente. Você consertou o que você fez. Agora, se você não age, se você ficar paralisado pensando, não sei o que eu tenho que fazer agora, você não está agindo. Você não está sendo virtuoso, você não está sendo cristão, você não está sendo nada. Você está se omitindo, né? Aí se eu errar, se eu errar, você retifica e acabou. Aí você vai acertar porque você corrigiu o seu erro. É assim que funciona a virtude, né? A virtude não é um alvo que eu tenho que acertar sempre no meio, né? Não é isso, né? A virtude a gente vai errando, vai acertando e uma hora a gente chega lá. Então, de alguma maneira, não sou nem eu que estou dizendo isso, mas a última mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: não basta criar estruturas que obriguem as pessoas a fazer o bem, né? O Papa Bento XVI vai dizer o seguinte, né? Visto que o grande erro, né, desses teóricos, do próprio Marx e dessas pessoas esses sociólogos em geral que dão uma solução pronta assim, né, para a sociedade, visto que o erro deles é não considerar a liberdade humana e pensar que vai ter uma solução mágica, que todo mundo vai se respeitar, e olha, um paraíso na Terra e tal, nós cristãos precisamos considerar que existe a liberdade humana e que uma sociedade perfeita nunca vai existir. O que vai existir é a busca do bem comum de cada um de nós. E que nós lutemos para que a nossa sociedade, seja da nossa paróquia até o nosso bairro, até a prefeitura, o estado, o que for, lutem pelo bem comum, né? Então, o Papa vai dizer assim, e aí eu vou terminando com essas palavras. A liberdade deve ser incessantemente conquistada para o bem, né? Não basta querer simplesmente, mas ela deve ser cada dia conquistada para o bem. A livre adesão ao bem nunca acontece simplesmente por si mesma. E aí o Papa vai falar, se houvesse estruturas que fixassem de modo irrevogável uma determinada boa condição de mundo, ficaria negada a liberdade do homem e por esse motivo não seriam de modo algum em definitivo boas estruturas. Um pouco longa e um pouco complexa essa fala, mas é o seguinte, se nós achamos que a solução é fazer uma estrutura e criar um âmbito de poder em que convença todo mundo ou obrigue todo mundo a fazer o bem, rasgue esses planos, porque não é isso que eu vim falar, e não é isso que a igreja e o Papa falam, né? No fundo é que cada um faça a sua adesão do que é o bem, né? E busque esse bem no seu dia a dia, na sua vida, na sociedade, no trabalho onde cada um vive, tá? E a consequência de tudo isso é que, assim, pô, cara, vai dar trabalho, vai dar um bruta de um trabalho, mas esse é o único meio eficaz, esse é o único meio eficaz que a gente consegue. A partir de nós, de dentro para fora, do nosso convencimento próprio para a nossa abertura à sociedade, isso é uma tarefa de cada geração, né? É uma tarefa de cada geração no sentido de que, não que, pô, agora é com a gente, vamos lá, estourei, eu vou mudar o mundo. Não nesse sentido, mas no sentido de olhar para o mundo que a gente vive, enxergar os problemas, enxergar a geração passada, como ela lidou com esses problemas, aproveitar aquilo que tem de bom e falar, cara, isso aqui é o meu papel, eu mato no peito e vamos embora, né? De acordo com o que a igreja diz, de acordo com aquilo que eu aprofundo da vida de fé que eu tenho, da vida das virtudes. Então, vamos encarar esse desafio.
Enfim, de maneira resumida, esse é um panorama um pouco geral e talvez é um esboço do tema que a gente tinha combinado de tratar. Eu tenho aqui algumas dicas de livros, tudo mais, caso alguém se interesse, eu posso até compartilhar aqui. Mas, enfim, eu queria abrir aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, ou se também alguém quiser ir embora já cansei, chega domingo, não aguento mais ouvir você falar e tal. Mas, enfim, fiquem à vontade. Valeu, gente. Bom final de domingo para todo mundo aí. Vocês também. Valeu pela palestra. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.